Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e o foco na reflexão bíblica de hoje é a temática Povo de Deus, ovelha do seu rebanho. Minha oração é para que Deus te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O textuário da reflexão de hoje está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Na verdade, aplicado ao pastor Valdir Alves, ele afirma que o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. O texto de referência da reflexão de hoje está em Ezequiel capítulo 34, versículos 17 a 20. Nesse texto, Deus, por meio do profeta Ezequiel, ele expõe sua insatisfação com as suas ovelhas, tendo em vista o comportamento rebelde delas. Aqui, as ovelhas é uma referência à nação de Judá, povo escolhido de Deus, que estava sendo julgada por Deus de forma justa, de acordo com as próprias obras da nação. A ovelha ela é passiva e obediente a quem lhe pastoreia e lhe provê pastagem, cuidados especiais, direção e segurança. A nação de Israel e, consequentemente, todos os que servem a Deus são escolhidos por Deus para ter um comportamento totalmente diferente das demais pessoas que vivem de forma ímpia, opostas às orientações e à vontade de Deus. O comportamento pastor-ovelha, ovelha-pastor, era o propósito de Deus para a nação de Israel e é o tipo de relacionamento que Deus projetou para todos quantos atendem o seu convite para abraçar a redenção por meio de Jesus Cristo. Nos diferentes textos bíblicos que se utilizam do relacionamento entre a ovelha e o seu pastor, como comparação entre o povo escolhido por Deus e ele, eles destacam os cuidados de Deus como supremo pastor para com as suas ovelhas, a situação degradante a qual chegaram as ovelhas por deixarem de seguir a voz do supremo pastor, a forma como Deus aplica a correção e o julgamento às ovelhas rebeldes e também aos pastores que fazem as ovelhas se desviarem. Como também, esses textos destacam as promessas de Deus às suas ovelhas que se mantiverem fiéis, obedientes às instruções do pastor, dispostas a permanecer sob seus cuidados. Algumas características e atitudes das ovelhas são indispensáveis e devem fazer parte da vida dos servos e das servas de Deus que compõem o rebanho de Deus. Na atualidade, onde o sagrado é banalizado, os valores são invertidos e onde a imoralidade, a infidelidade tende a predominar nas ações das pessoas, inclusive em muitas que se encontram filiadas como membros de igrejas cristãs e assistem aos cultos regularmente, a comparação feita por Deus entre a ovelha e o pastor evidencia aí a necessidade de que quem pertence ao Senhor deve possuir características diferentes, opostas a quem não serve, no que se refere às suas necessidades pessoais, suas limitações, sua dependência de Deus e seu bom relacionamento com Deus e também com as pessoas à sua volta. Vale frisar que um bom relacionamento com as pessoas não implica em se omitir as verdades bíblicas e nem em ser conivente ou participante de situações pecaminosas condenadas à luz das Escrituras Sagradas. A máxima de que Deus ama ao pecador e odeia ao pecado é fruto das atitudes de Jesus enquanto um ser humano comum vivendo na terra como eu e você, enquanto ele representava Deus na terra para consolidar em si o plano de redenção da humanidade. As atitudes de Jesus elas devem ser reproduzidas por cada cristão na terra, por cada seguidor dos ensinamentos de Jesus, por cada ovelha que deve fazer o que Cristo faria nas diferentes situações e circunstâncias se estivesse no seu lugar. Esse entendimento só pode ser alcançado na medida em que cada pessoa ela se deixar ser guiada pelo Espírito de Deus. Vejamos algumas características de uma ovelha, observando o contexto bíblico que traz essa tão importante comparação e que era algo de conhecimento de todos os judeus, pois eles tinham prática no manuseio dos rebanhos de ovelhas lá na região da Palestina. Deus chamou os judeus de minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Parafraseando os comentários da Enciclopédia Bíblica, Teologia e Filosofia, os motivos para Israel e também para o cristão ser comparado às ovelhas são a dependência de Deus, como a ovelha depende do seu pastor, a natureza humana que é impotente, frágil nessa vida, por isso precisa de Deus para ter a garantia de uma eternidade feliz,
assim como as ovelhas dependem do pastor para terem sobrevida diante dos iminentes ataques dos animais predadores. Também a necessidade do cristão ser manso, simples e inocente, no sentido de estar isento de culpa, assim como as ovelhas. Essas são características marcantes na vida das ovelhas. O escritor Antônio Neves de Mesquita, ele ressalta que se os judeus se comportassem como ovelhas do rebanho de Deus, a volta deles à terra de Canaã estaria garantida. Por meio dos profetas Jeremias e Ezequiel, Deus estava procurando as suas ovelhas para reconduzi-las ao aprisco e cuidar delas, da mesma forma que Cristo fez ao se tornar um ser humano comum e cumprir em si o plano de redenção da humanidade 500 anos depois do que ocorreu com os judeus no cativeiro babilônico. É fato, a ovelha ela conhece o seu pastor, e a fala de Jesus é uma realidade inquestionável. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Da mesma forma que deve haver intimidade entre um pastor e as suas ovelhas, ao ponto de elas o seguirem, ouvir a sua voz e conhecê-lo, o ser humano ele precisa se comportar em relação a Deus. Conhecer a Deus ao ponto desse relacionamento gerar intimidade, cumplicidade e proteção. Com isso em mente, o apóstolo Pedro ele orienta dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Com toda a propriedade e autoridade pastoral, Davi ele salmodia dizendo: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome fala de intimidade. Aí Davi prossegue: porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O jornalista Charles Livingston Allen, certa vez ele relatou a história de um jovem rapaz e seu amigo, um senhor idoso, que recitaram o Salmo 23 diante de uma grande multidão. Conta Charles que, após o jovem recitar o Salmo 23, a multidão aplaudiu efusivamente e pediu bis. No entanto, após o senhor idoso recitar o Salmo 23, a multidão ficou em profundo silêncio, como que orando silenciosamente. Charles conta que o jovem se levantou e disse: vocês me aplaudiram e pediram bis após eu recitar o salmo, mas ficaram em silêncio depois que o meu amigo recitou. Aí, em seguida, o jovem perguntou à multidão: por que será? E prosseguiu dizendo: vou lhes dizer, é que eu conheço bem o Salmo 23, mas o meu amigo conhece o pastor descrito no Salmo 23. Intimidade com Deus é tudo o que a humanidade precisa para desfrutar dos seus cuidados e de sua proteção. É a intimidade da ovelha com o pastor e do pastor com a ovelha que faz com que a ovelha ouça a voz do pastor e siga o pastor. De acordo com o teólogo e escritor Frederick Five Bruce, em um aprisco, num curral ou em um cercado para abrigar ovelhas, poderiam ficar juntos vários rebanhos dividindo aquele mesmo espaço. No entanto, bastava um dos pastores chamar as suas ovelhas na porta do aprisco, do curral ou do cercado, que as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor e se reuniam próximos a ele. De forma semelhante, o cristão ele precisa conhecer e reconhecer a voz do Supremo Pastor, do Bom Pastor, por meio das Escrituras Sagradas e também das lideranças levantadas por ele. Isto porque a Bíblia diz que há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Se faltar a intimidade do cristão com Jesus, ele facilmente será enganado pela voz do inimigo, que o chamará para atrair a si com uma voz estranha, com suas inovações astuciosas, romperá a comunhão da pessoa com Deus e a fará perder a salvação da sua alma. Jesus disse que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para o escritor Craig Keener,
No Antigo Testamento, quando se afirma que Israel ouviu a voz de Deus, o sentido é que o povo de Deus obedecia à lei mosaica e acatava a mensagem do Senhor, que era transmitida por meio dos profetas. Caso uma ovelha deixe de dar ouvido à voz do seu pastor, ela perde o direito de ser cuidada, dirigida e protegida. Ela terá que arcar com as responsabilidades pessoais por ter desobedecido à voz do seu pastor. Mas, se a ovelha quiser, ainda terá a oportunidade de se arrepender do seu erro e voltar ao aprisco para ser cuidada e protegida. Quanto às ovelhas debilitadas, deficientes espiritualmente, com necessidade de cuidados especiais, essa é uma realidade cada dia mais visível dentro das igrejas. A semelhança de pessoas deficientes físicas que precisam de cadeiras de rodas, de muletas ou de andadores para ter um pouco de mobilidade, um grande número de pessoas que frequentam as igrejas na atualidade são paralíticas espirituais e estão nos templos como que pedindo esmolas, morrendo à míngua, carentes de cura, de libertação, de ter estimulado a fé para ter qualidade de vida espiritual e viva a vida cristã de forma sustentável. O que é mais lamentável ainda é que muitas dessas pessoas se recusam a conhecer o estado espiritual deplorável no qual se encontram e não se permitem serem tratadas, não se permitem ser cuidadas. Com o foco no povo de Deus como ovelha do seu rebanho, o pastor Valdir Alves ele destaca em seus comentários as ovelhas fracas doentes, comparando com a doença espiritual. A ovelha fraca é uma referência à pessoa que faz parte de uma comunidade cristã, tem à sua disposição os cuidados pastorais e tudo mais que precisa para se fortalecer na fé, mas não aproveita os cuidados pastorais, se recusa a reconhecer o seu estado de fraqueza espiritual, deixa de priorizar o necessário e diário cuidado espiritual por meio de uma vida devocional de leitura bíblica, jejum e oração, para priorizar as questões materiais, sentimentais, os desejos pessoais contrários à vontade de Deus e vivem uma ociosidade. As pessoas não exercitam a piedade no sentido de não aceitar e nem respeitar as coisas sagradas e por isso não valorizam a adoração no templo e não valorizam as escrituras. Inevitavelmente, esse tipo de pessoa deixa de se beneficiar de uma vida espiritual forte e abundante em Cristo, fica debilitada e sem imunidade espiritual para resistir às adversidades da vida terrena, às tentações e os ataques das hostes espirituais da maldade. Lhe falta aperfeiçoamento e crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Esse tipo de pessoa fica suscetível às doenças espirituais, se comportam como crianças espirituais, são melindrosas e se ofendem com as outras pessoas por quaisquer coisas, inclusive por causa dos seus próprios erros. Quanto à ovelha fraca, pode ser que esteja faltando pastores em condições de oferecer alimento de boa qualidade, água cristalina, que maneje bem a palavra da verdade. Ou então a ovelha esteja negligenciando o que ouve e por isso esquece e se enfraquece. Ouve de mau grado por estar com o coração endurecido, não valoriza o ensino ministrado pelo pastor, prefere construir a sua casa na areia em um terreno sem consistência, sem sustentabilidade. Quanto à ovelha doente, é aquela que o seu estado espiritual é mais crítico do que o estado da ovelha fraca. A ovelha doente já está no iminente risco de óbito espiritual, por isso deve receber cuidados especiais urgentes, mesmo que ela não queira. A pessoa responsável por ela tem que tomar a iniciativa e incentivá-la para que ela reaja ao tratamento necessário. Deus exortou os pastores de Israel dizendo: a ovelha fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Não só os pastores, mas as ovelhas saudáveis precisam se preocupar em cuidar das ovelhas fracas e doentes com atenção redobrada, prudência e na direção do Espírito Santo de Deus. Há casos que exigirão cuidados multidisciplinares e o acompanhamento espiritual deve ser feito em paralelo com tratamentos psicológico, físico e familiar. Observando que Jesus disse à igreja de Éfeso que ela deveria lembrar de onde havia caído, é de suma importância que se descubra a origem da doença espiritual, a origem do problema, para se encontrar o melhor tratamento ou se evitar que a pessoa, posteriormente, ela volte a ser afetada com o mesmo problema.
As doenças espirituais, psicológicas, físicas ou familiares podem ter origem em algum erro, em algum pecado cometido, ou que tenha havido negligência no tratamento na fase da fraqueza espiritual. Para o pastor Wagner Gabi, os tempos trabalhosos alertados por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9, também podem produzir doenças intrapessoais, sociais e religiosas. Para ele, as doenças intrapessoais são o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza e a incontinência, que é o que leva a pessoa a perder o controle das situações. As doenças sociais geradas pelos tempos trabalhosos são a desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor próprio e ao próximo, crueldade, dureza de coração, calúnia, traição, hipocrisia, aversão ao bem e abuso de autoridade. As doenças espirituais geradas pelos tempos trabalhosos são blasfêmia, irreverência com o sagrado, inversão de valores, amor aos prazeres mundanos. É preciso se fazer o diagnóstico à luz das Escrituras Sagradas para se aplicar a medicação certa, na dosagem adequada e promover a recuperação das ovelhas fracas e doentes. Quanto à doença espiritual, olhando as advertências divinas por meio dos profetas aos judeus, é possível se precaver e tratar as enfermidades espirituais com alto índice de recuperação. Em Isaías capítulo 1, por exemplo, Deus se utiliza de uma linguagem figurada para advertir que seu povo estava enfermo. A enfermidade espiritual havia afetado a moral, o psicológico e a vida religiosa da nação de Israel. Tire um tempo para você ler com calma esse texto de Isaías capítulo 1 e você vai perceber que nos versículos 2 a 9, Deus fez o diagnóstico da enfermidade espiritual do seu povo. Nos versículos 10 a 23, Deus deu a receita para a cura. E nos versículos 24 a 31, Deus deu o prognóstico do que ele faria em relação a quem provocou a enfermidade no seu povo e o que ele faria e fará com quem reconhecer seus erros e se voltar a ele. Da mesma forma que existem doenças físicas silenciosas e as pessoas, quando percebem, já estão em fase terminal, no mundo espiritual, a falta de intimidade com Deus leva a pessoa a situações de enfermidades espirituais que desenvolvem silenciosamente e quando a pessoa vê, o óbito espiritual pode ser irreversível. A orientação bíblica é: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Faça como o salmista que orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O pastor Valdir Alves pondera em seus comentários que pastores e líderes devem se preocupar com as ovelhas doentes e aplicar a medicação na dosagem correta. No entanto, a ovelha fraca ou doente deve se conscientizar que precisa ser tratada, que precisa de ajuda, não pode ignorar sua condição espiritual deficiente, deve se esforçar para dar condições ao organismo espiritual de reagir e ganhar imunidade. O julgamento e as providências de Deus ocorrem tanto no sentido de abençoar, quanto no sentido de punir quem permanecer na condição de infiel, quem rejeitar a oferta de perdão e de salvação. Por meio do profeta Ezequiel, Deus deixou claro que os castigos experimentados pelos judeus se deviam ao comportamento espiritual desviado da sua vontade. Se devia ao fato de as ovelhas terem deixado de ouvir e seguir a voz do seu pastor. Deus, por meio do profeta Ezequiel, exortou os pastores, representados aí pelos governantes e pelos sacerdotes, exortou também aos judeus que adotavam atitudes diferentes das atitudes de uma ovelha do rebanho do Senhor, e isso tudo, conforme Deus estava advertindo, prejudicou o bem-estar coletivo da nação. A nação foi destruída e os judeus foram levados para o cativeiro babilônico. Deus, também se posiciona em Ezequiel capítulo 34, em favor das ovelhas que compunham o remanescente fiel, e indica as providências que ele tomaria no futuro para recompensá-las, restaurá-las e consolidar o plano de salvação da humanidade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Aqui em Ezequiel capítulo 34, Deus classificou as atitudes dos judeus como sendo soberbas e egoístas, já que eles mesmos destruíam as coisas dadas por Deus e dificultavam a vida das futuras gerações que viriam após eles.
Deus declara que eles pisavam o resto da pastagem, que deveria ser preservada para o rebanho que viesse após eles, e que eles enlameavam as águas que precisavam ser mantidas limpas para as outras ovelhas que buscavam saciar a sede após eles. Esse comportamento soberbo e egoísta dos judeus foi um total desrespeito e irreverência com Deus, que estava provendo pastagem, alimento e água, como também foi um total desrespeito às futuras gerações, pois com a pastagem destruída, pisoteada e com a água enlameada, as futuras gerações teriam problema de qualidade e sustentabilidade da vida espiritual. Faltaria alimento e água espiritual, faltaria conhecimento de Deus, reduziria as chances de sobrevivência espiritual e de sobrevivência da nação. Além disso, as pessoas desobedientes e irreverentes à vontade de Deus que estão dentro das igrejas, elas provocam um sofrimento desnecessário nas pessoas que permanecem fiéis a Deus, como está em Ezequiel capítulo 34, versículo 19, onde Deus diz: "Quanto às minhas ovelhas, elas passam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés." Cada cristão, cada ovelha do rebanho do Senhor deve evitar a todo custo o orgulho, a soberba, o egoísmo, as brigas por prestígio e a autossuficiência. Paulo ele orienta dizendo: "Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." Para Russell Shedd, enquanto o versículo 3 destaca que a humildade deve ser decisiva e ativa, o versículo 4 aplica o altruísmo a uma preocupação positiva pelas necessidades de um irmão. O cristão não pode se prender ao que é vantajoso para ele, mas tentar olhar as questões relacionadas com o relacionamento com as outras pessoas e agir de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. Atitudes que causam feridas, como os empurrões e o desprezo, precisam ser eliminadas entre as ovelhas do rebanho do Senhor. É preciso que cada cristão, que cada ovelha, tenha igual cuidado uns com os outros, evitando palavras, ações, não ações e gestos que ferem. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Para se evitar ferir as outras ovelhas, Paulo instruiu dizendo: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração." De acordo com Ezequiel capítulo 34, versículos 17 a 22, quem se preocupar apenas com as suas preferências e necessidades pessoais de forma egoísta, de forma soberba, vai prejudicar o rebanho do Senhor e será julgado pelo supremo pastor das ovelhas. A providência divina representa o agir de Deus em resposta ao clamor dos fiéis, da mesma forma que o bom pastor age para suprir suas ovelhas, cuidar e protegê-las. O pastor Valdir Alves ele destaca em seus comentários que os termos livrarei, procurarei, buscarei, apacentarei e levantarei um só pastor lembram o poema do Salmo 23. Para o escritor Philip Keller, a expressão "nada me faltará" no Salmo 23 traz um conceito de o pastor não deixar faltar à ovelha sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados especiais. As providências de Deus anunciadas pelo profeta Ezequiel gerou esperança e refrigério no povo judeu, e o mesmo deve ocorrer com cada cristão na atualidade, pois chegará o dia que Deus vai mostrar a diferença do que serve a ele e do que não serve, a diferença do justo com o ímpio. Um dia será apenas um só pastor e um só rebanho. Os servos e servas de Deus são comparados a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor, pois o conhecem, o ouvem e o seguem.
As ovelhas que estiverem fracas e doentes precisam ser acompanhadas, tratadas, recuperadas e reintroduzidas nas atividades diárias do rebanho. Assim como o profeta Ezequiel anunciou o julgamento divino contra aqueles que praticavam atitudes prejudiciais ao bem-estar coletivo do rebanho, na atualidade é preciso que se faça o mesmo para preservar o rebanho saudável diante de Deus, advertir os infiéis a se ajustar à vontade de Deus para serem tratados como rebanho do Senhor e se beneficiem do seu pastoreio. Lembre-se de que os cuidados de Deus, o Supremo Pastor, sempre inclui julgamento, disciplina e promessas. Tudo aí visando qualidade de vida espiritual e física, bem como a preservação e a sustentabilidade da fé cristã. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.